recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Bom dia, bom sábado, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Tudo na paz? Então, eu estou um pouquinho nervoso, talvez o meu nervosismo fique evidente aqui em alguns momentos. Não é a primeira vez que eu prego, mas é a segunda. Então, que os irmãos possam aí relevar talvez algum nervosismo aparente. Bom, meus irmãos, vamos começar fazendo uma oração para que Deus possa estar conosco aqui, nos dirigindo, abrindo nossos olhos, para que a gente possa compreender a palavra dele da melhor maneira hoje, amém? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, podendo estar na Tua casa, Te adorar e podendo ouvir um pouco da Tua voz, Senhor. Pai, que hoje os corações possam estar abertos, Pai, para ouvir aquilo que Tu tem para falar através de mim, Senhor, que eu possa ser um instrumento hoje nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações hoje. Amém? Amém. Os irmãos podem pegar a Bíblia dos irmãos e se dirigirem no livro de 1 Reis, já no capítulo 19 de 1 Reis. Enquanto isso, eu queria contar uma história que fique um pouco mais fácil de entender o que estava acontecendo aqui em 1 Reis. Bom, há poucos anos atrás, né? Não há muitos anos atrás, até porque eu não sou muito velho para dizer, nossa, muitos anos atrás, né? Mas há poucos anos atrás eu conheci uma menina lá no Colégio Adventista de Novo Hamburgo. E tal, e aquela coisa, o cara acha bonito e tal, fui conversar. Daí fui em casa, né? Decorei uma fala assim. Vou chegar nela e vou falar assim, ó. Oi, tudo bem? Meu nome é Joel e tal. Queria ser seu amigo, coisa. A gente pode conversar. Só isso, meu irmão, só isso. Fui para casa, decorei a fala e cheguei no colégio. Era uma segunda-feira de manhã. E daí, sabe quando o cara tá nervoso assim, que nem eu tô agora, assim, coração batendo a 1000 por hora? A gente acaba conversando com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente quando a gente está nervoso, a gente gosta de expor, né, esse nosso nervosismo. E eu cheguei no amigo meu e falei, cara, eu tô muito nervoso, assim e tal. Ele falou, não, vai lá, cara, tu consegue e tal. Eu falei, não, eu vou no recreio que eu tenho mais tempo e tal, né, aquela coisa, mais tranquilidade. E daí cheguei, né, no recreio, daí larguei uma desculpa lá, só sei que eu estava na sala, tinha matado o recreio de novo. E chegou no final da aula, eu falei, não, no final da aula eu vou, né, e tal, converso com ela ali, pergunto, oi, tudo bem? Chegou o final da aula, eu larguei embora, fui para casa. E, meu irmão, foi assim na primeira semana, 3 desculpas por dia, né, para poder fugir. O assunto começou a espalhar lá no colégio, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, meu irmão, e eu fugindo. Sabe, quando a gente está numa situação de medo, assim, a gente foge, né, para evitar esses elementos que nos trazem desconforto, de sair da zona de conforto e tal. E passou 1 mês, irmão, passou 2 meses, passou 3 meses, e passou 4 meses, e nada. Bom, eu vou contar essa história, mas o final dela mais adiante. Mas a história que a gente tem aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 1, é de um grande profeta, para mim, um dos homens mais extraordinários que a Bíblia tem, conta a história dele, que é o profeta Elias. Muita gente conhece o profeta Elias e tal, a história dele. E aqui no capítulo 19 acontece algo um tanto estranho da gente entender. Eu queria ler com os irmãos. Verso de número 1. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer, assim me façam os deuses de outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Verso 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. Chegou a Berseba,
a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Verso 4. Ele, porém, seguiu viagem de um dia para dentro do deserto. Até aí está muito bom. Elias, ele fugiu, teve medo ali, né? O que estava acontecendo aqui é que o episódio do Monte Carmelo, muito conhecido, do fogo que Deus mandou, tinha acontecido há pouco tempo ali. No capítulo 18 você pode ler essa história, enfim, ela é muito conhecida. Elias, naquele tempo, o povo de Israel vivia um momento bem conturbado. Era um povo apóstata, um povo idólatra. E tinha um rei, que era o rei Acabe, que ele era um cara também bem peculiar, assim, e ele tinha uma rainha que era também bem peculiar, que era Jezabel, todos nós conhecemos. E Elias tinha acabado de vir de um episódio assim extraordinário, que Deus tinha mostrado o poder dele para Elias de uma maneira assim extraordinária. Elias vence os 450 profetas que tinham ali de Baal, e a chuva vem, a chuva que não vinha há tanto tempo ali naquela região, e a chuva vem e parece que estava tudo vencido para Elias, quando de repente vem mais uma pedra no meio do caminho dele, só que dessa vez ele sente medo e foge, diferente das outras vezes. Bom, geralmente é assim, né? O que eu acho estranho, o que eu acho interessante, na verdade, nessa história, é que Elias foge justamente para o deserto. Elias foge para o deserto. Não sei se você já ouviu aquela expressão, nossa, estou passando um deserto, estou passando uma prova. A gente sempre associa o deserto com dificuldade, né? E Elias fugiu para aquele momento de provação dele. A realidade é que muitos homens na Bíblia, você pode observar através das histórias, passaram por desertos literalmente. Moisés, o povo de Israel, Abraão passou por um deserto, até Jesus passou por um deserto também. Muitos homens passaram pelo deserto. E lá em Lucas capítulo 4, verso de 1 a 2, a gente lê que o Espírito Santo leva até Jesus ao deserto, para Jesus ser tentado. Então a gente tem essa ideia, o deserto realmente não é um lugar fácil. Ser tentado não é fácil, meu irmão. Não é algo fácil de se passar. Então a gente sempre acaba associando, né? O deserto acaba sendo um lugar de dificuldade. Porque, fisicamente falando, o deserto também não é fácil de passar. Um beduíno lá dos tempos bíblicos, não era fácil a vida dele. O deserto é um lugar que tem uma vegetação escassa, que de dia é muito sol, o sol é muito forte, é quente, e à noite é muito frio. E o interessante é que de dia não tem lugar para se refrescar, porque não tem sombra, não tem vegetação, não tem nada, não tem aonde tu pegar alimento, não tem aonde você beber água, porque não tem fonte de água. À noite também, se você nunca foi desbravador e não sabe fazer uma fogueira e for para um deserto, é bem possível que você não consiga sobreviver, porque a fogueira ali é o mínimo que você precisa para pelo menos se esquentar, né, no deserto. É muito frio realmente, o deserto é um lugar de dificuldade. Elias foi justamente para lá. Elias foi para lá, para o meio do deserto e tal. E a realidade é que muitos homens passaram por desertos, mas sem passar por desertos literais também na Bíblia. A gente observa um homem, por exemplo, como Jó, que passou uma dificuldade tremenda. Jó não passou necessariamente um deserto físico, literal, mas passou talvez um deserto espiritual, um deserto de dificuldade. A realidade, meu irmão, é que muitos homens de Gênesis a Apocalipse na Bíblia passaram por dificuldades, por desertos. E a gente hoje também não está livre de passar por desertos. Nós também não estamos livres de passar por dificuldades, né, por desertos espirituais. Aqui na nossa região a gente não tem um deserto físico, eu acho, mas aqui a gente pode enfrentar sim desertos espirituais. Nós todos estamos com possibilidade de passar por desertos espirituais, porque nós somos humanos. Só que, costumeiramente, a gente tenta fugir dos desertos. Assim como Elias fez, Elias fugiu para o deserto, mas Elias estava fugindo de uma dificuldade. Costumeiramente, a gente tenta se esquivar dos elementos que nos trazem dor, angústia, sofrimento, aquelas coisas que nos tiram da zona de conforto. A gente, às vezes, prefere fugir
do que enfrentar de fato a dificuldade. É natural a gente tentar fugir. Você lembra da história de Jonas? Jonas fugiu, não fugiu? E Jonas conseguiu fugir ou não? Não conseguiu fugir. É inevitável. O deserto, às vezes, nós temos que passar. Só que a realidade é que o deserto, ele não é só inevitável, meu irmão. O deserto também, ele é necessário nas nossas vidas. E agora eu vou te explicar o porquê o deserto é necessário. Você atente seus ouvidos. Agora nós vamos fazer uma viagem pelo deserto, vamos dar alguns passos para a gente entender por que o deserto é necessário. Talvez você esteja passando no deserto, talvez você esteja pensando em talvez fugir, como Elias fez. E vamos ouvir a voz de Deus em relação a isso. O que é o deserto e por que é necessário a gente enfrentar o deserto? Né? Primeiro passo, no deserto, a palavra deserto do hebraico vem midbar. Não sei, o pastor sabe mais que eu, né? Mas eu dei uma pesquisada lá, as fontes confiáveis, os irmãos podem ficar tranquilos. Mas midbar significa lugar da palavra, que é deserto. Vocês lembram da história de Moisés? Moisés, na primeira vez que ele passou o deserto, 40 anos, ao findar aquela jornada dele, ele vê o quê? O que Moisés viu lá, a primeira vez que ele passou o deserto? A sarça. Isso. E lá o que aconteceu? Deus falou com Moisés. Moisés pôde ouvir a voz de Deus, e uma missão foi confiada em suas mãos lá. E realmente, quando a gente passa os desertos, geralmente a gente passa o deserto sozinho, né? O deserto, ele é um lugar assim inabitável, um lugar assim que o silêncio grita aos nossos ouvidos, porque é muito ali a solidão às vezes é grande, porque não tem gente que mora lá no deserto você não vai encontrar um mercadinho ou algo do tipo. Lá no deserto realmente é solitário. E nesses momentos é que a gente ouve a voz de Deus, que a gente escuta a voz de Deus. Sabe, irmão, às vezes principalmente a gente olha para essa pandemia e tudo mais, a gente andava numa correria danada, não é? E era trabalho, e era colégio, e era, enfim, 1000 coisas. E às vezes no meio de tantas coisas a gente esquece de ouvir a voz de Deus. A comunhão vai ficando de lado pela manhã. E daí quando a dificuldade chega, o deserto chega, aí a gente lembra que a gente tem que ouvir a voz de Deus em alguns momentos, parar. Às vezes o deserto serve para isso, meu irmão. Às vezes a gente já está tão acostumado com a rotina, com a correria, e quando o deserto se apresenta à nossa frente, a gente consegue ouvir a voz de Deus, porque a solidão, ela bate, daí sim a gente lembra de ouvir. Moisés ouviu a voz de Deus, e você que está passando um deserto, ou está à frente de pode também ouvir a voz de Deus. Tem aquele texto chamado Pegadas na Areia, muito conhecido, muito conhecido. Às vezes a gente demora a ouvir a voz de Deus, sabe? A gente demora a entender os planos dele. Nós estamos andando, a história conta que a pessoa olha para trás, vê 4 pegadas na areia, as deles e mais 2. E ele se pergunta que pegadas são aquelas, as pegadas de Deus, ele andava junto com Deus. De repente, aquelas 4 pegadas se tornam em 2, ele pensa, estou andando no deserto sozinho agora. E ele se pergunta, fica triste, fala para Deus, e essa dificuldade, agora que eu estou passando aqui a dificuldade, o Senhor some. Mas na verdade no deserto, meu irmão, é quando Deus nos pega no colo. As pegadas não são nossas pegadas, são as pegadas de Deus. E é ali que a gente ouve a voz dele. Então vamos dar mais um passo? No deserto, então, a gente ouve a voz de Deus. É a primeira coisa. Você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, é o lugar da palavra, realmente. O deserto é o lugar da palavra. O segundo passo é que, nessa correria toda que a gente passa, às vezes, no nosso dia a dia, enfim, a gente esquece o que realmente é necessário, né? Quando a gente chega no deserto, a gente lembra que a comida que antes era tão fácil, que estava sempre cheia na geladeira, enfim, era só abrir. Tinha lá, quer dizer, só abrir para mim, né? Porque eu moro com a minha avó e tal, e daí é mais fácil, né?
Mas quando a gente chega no deserto, a gente lembra que a comida ela não é tão fácil como era antes, né? A água, as fontes de água já não tem em tanta fartura como tinha antes, né? A sombra, a cama para dormir ali já não tem mais. O conforto já não existe. E ali a gente percebe realmente o que é necessário. Sabe, eu tenho um amigo meu que está gravando, né? Eu não posso falar o nome dele, mas por motivos éticos, né? Mas ele é mais ou menos assim, ó. Tudo que você fala para ele, ele fala, não, isso eu sei. Tipo, vou dar um exemplo. O carro ali, deu ruim no carro, ali no motor e tal, fulano de tal, tu consegue arrumar ali, tu sabe arrumar? Ele, saber arrumar? Eu fui mecânico anos. Ou tu chega assim nele e fala, fulano de tal, vamos jogar uma bolinha lá e tal, tu sabe jogar futebol? Eu fui jogador do Inter anos e anos, né? Ele é nessa, bate no peito e diz que ele sabe, ele é o cara. É gente boa demais ele, mas tem esse cacoete aí. E às vezes nós somos assim também. Às vezes a gente bate no peito e fala, eu sei, eu posso, tudo que eu tenho é por mérito meu, não é? E no deserto, amigo, a gente entende que nós não somos nada. A gente percebe quem nós somos e percebe também a grandeza de Deus. Sabe, quando faltou comida, Deus enviou maná, milagre. Sabe, quando faltou água, Deus mandou a água. No calor do dia, Deus protegeu com uma nuvem. No frio da noite, Deus aqueceu com a nuvem. Sabe, a gente entende que a gente não pode nada no deserto, meu irmão. A gente entende que nós não somos nada e que o nosso deserto é ainda muito menor nas mãos de Deus. E nós ainda somos menores ainda. Sabe, no deserto ali a gente entende que Deus é a fonte de tudo. E o importante, quando nós percebemos isso no meio da trajetória, é que os aspectos físicos do deserto, eles são vencidos nesse momento. Sabe, se antes a falta de alimento, a falta de água era evidente aos nossos olhos, quando nós entregamos a nossa confiança em Deus e percebemos que nós não somos nada e que Deus é a fonte de tudo, os aspectos físicos são vencidos nesse momento, os aspectos físicos do deserto. O deserto ali já não tem mais preocupação. As nossas preocupações somem porque nós confiamos em Deus. Eu não sei se você está passando no deserto, se você vinha nessa rotina incessante aí e batia no peito, às vezes esquecia que o provedor de todas as coisas realmente trabalhava. No deserto a gente pode ter a confiança de que Deus sim é a fonte de todas as coisas e que Ele vai prover o que é impossível para nós. Amém, irmãos? Nós temos que ser humildes aos pés do Senhor, não achar que nós somos como Ele e somos os provedores de todas as coisas, né? A comida que nós comemos, a água que nós bebemos, a cama que nós dormimos, o calor que nos aquece durante a noite fria e o refrigério que nos refresca durante o dia ensolarado, é Ele que provê tudo isso. Vamos dar mais um passo aqui, e esse terceiro passo é fundamental. Na verdade, é aí que se encontra o verdadeiro significado do deserto, da dificuldade que a gente passa. Sabe, o deserto acaba sendo sempre um lugar de aprendizado, não é? Quando a gente passa a dificuldade, a gente aprende algumas coisas, a gente observa algumas coisas que a gente já não observava, e quando a gente analisa as histórias de todos esses homens que passaram, por exemplo, Moisés e Abraão, todos receberam uma missão e por isso enfrentaram o deserto. Lembra de Abraão? Abraão saiu da poderosa Uz dos caldeus e Deus mandou ele para o meio do deserto. Tem que ter confiança, não tem? Tem que ter fé para sair da zona de conforto e ir para o meio do deserto sem saber o que vai acontecer. E é lá que Deus nos ensina. O deserto é a faculdade de Deus. Deus preparou Moisés para uma missão no deserto. Deus preparou o povo de Israel ali para poder entrar em Canaã. O deserto realmente é uma faculdade, é o preparo que Deus dá para os homens. E quando a gente percebe que o deserto é uma escola, os aspectos físicos são vencidos e os espirituais também.
Porque a gente percebe que a nossa fé está sendo provada ali. A nossa confiança em Deus está sendo testada ali. A gente percebe que Deus ali, Ele está vendo, nos provando muitas vezes. As tentações chegam ali como chegaram para Cristo, para que a gente possa para que Deus possa testar a nossa fidelidade também, não é? E é ali que a gente recebe a vivência, a experiência, o amadurecimento, as marcas que ficam no nosso corpo, as marcas que Deus nos ensina e que são fundamentais para os próximos passos da nossa caminhada cristã. Você entende? Às vezes a gente mesmo assim pensa em fugir, acha que se livrar da dificuldade seja o melhor. Eu e a Lê, a gente sempre tem um ditado, né, que a gente aprendeu ao longo do nosso relacionamento, que é assim, ó, é sempre melhor ir do que ficar, porque quando a gente sai para um acampamento, enfim, para alguma coisa, a gente sempre traz uma experiência de lá, que a gente não talvez teria se nós tivéssemos ficado do mesmo jeito, em casa, parado lá. Então a gente sempre prefere ir para adquirir uma experiência. Deus sempre fala de uma maneira, por exemplo, teve um acampamento que a gente foi, que a missão fez lá para a galera do colégio e tal, e foi um acampamento que eu pensei em não ir, mas graças a Deus que eu fui, meu irmão, porque foi um divisor de águas no meu espiritual, na minha vida. E realmente é assim com a gente, sabe? Quando a gente se coloca à frente de um deserto, a gente pensa até em ficar, sabe? É melhor ficar, estou bem aqui do jeito que eu estou. Mas quando a gente vai, por mais que seja difícil, por mais que a gente passe as nossas dificuldades, lá a gente aprende. Porque o deserto é realmente a faculdade de Deus, é ali onde Deus nos prepara. Sabe, mais um passo, vamos dar mais um passo. E esse é algo sensacional também. Lá em Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 3, e verso 5, se você quiser ler, tudo bem, nós podemos ler aqui. Mas lá se encontra a história de Simão Pedro. Simão Pedro veio de uma pescaria terrível e ele vê um homem na beira do rio lá, ensinando uma multidão de pessoas e tal. Pedro veio de uma pescaria que o barco dele talvez seria taxado como amaldiçoado, porque foi terrível, meu irmão, foi terrível. Pedro não pescou um único peixe. Deus chega, Cristo, ele vê aquele homem que era Cristo, e aquele homem se aproxima de Pedro e fala: Pedro, eu posso utilizar esse teu barco aí para falar para essa multidão aqui? É mais fácil se eu pegar o barco e um pouquinho para dentro do rio aqui e falar para eles, vai ser mais fácil de ouvir. Pedro afirma: sim, mestre, sim, claro. Interessante dessa história, meu irmão, é que o barco de Pedro ali foi o deserto dele, foi a dificuldade que ele passou. Cristo pega aquele barco amaldiçoado, talvez, e sobe no barco e ensina a multidão, e mostra para Pedro naquele momento que a dificuldade dele, o deserto dele, seria capaz de ensinar os outros. Quando a gente analisa isso, a gente percebe que o deserto ele nos traz um elemento muito importante na nossa vida. Um elemento que é chamado testemunho. Aquelas marcas que ficam no nosso corpo, que nos ensinam, também ensinam os outros. Sabe, eu não sei se tu tem passado um deserto, não sei se tu tem passado uma dificuldade, mas você tem pessoas ao seu redor, os teus amigos, os teus familiares, os teus colegas de trabalho que te observam. Talvez eles não conheçam as histórias bíblicas aqui que nos dão tanta força, porque o final dessa história de Elias é sensacional, você sabe. Você pode continuar lendo toda essa história ali no capítulo 19, quando chegar em casa. É incrível o que Deus faz com Elias, quando ele vai para o deserto ali, ele foge. E a realidade é que os nossos testemunhos, as nossas marcas, as nossas dificuldades, os nossos desertos, eles também são capazes de ensinar. Talvez você tenha passado, tenha olhado ao seu redor aí, mas tem gente te observando, sabe? Talvez os teus filhos, os teus amigos, os teus pais tenham te observado e olhado para o teu deserto, visto a dificuldade, eles têm olhado que tu está
eles têm visto o que tu está passando e eles têm dito, nossa, o irmão lá é forte, né? O irmão é forte. Porque os nossos desertos ensinam, irmão. A gente está passando por ele, tem pessoas nos observando. Tem gente nos vendo e tal. E ele ensina os outros. Talvez cada passo que tu dê aí esteja sendo analisado e vai servir como força ou não para alguma pessoa, sabe? A gente passa por algumas dificuldades e essas dificuldades elas ajudam outras pessoas à frente também. A realidade, meu irmão, é que a gente foge porque a gente duvida de Deus, muitas vezes. A gente foge do deserto porque a gente duvida da capacidade que Ele tem de fazer o impossível na nossa vida. Não é nós que pregamos que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz maravilhas, que Deus faz o impossível. Mas quando nós nos encontramos numa situação impossível, a gente duvida do que Deus pode fazer. A gente foge com medo. Sabe, costumeiramente, como eu disse antes, a gente pensa que fugir nos traz a plenitude, porque a gente vai estar se afastando desses elementos que nos tiram da zona de conforto, que nos trazem dor, dificuldade, angústia, sofrimento. A gente acha que fugindo deles a gente consegue ter uma vida mais tranquila, mais plena, não é? Na verdade, lá em Provérbios 24, capítulo 10, Salomão deixou um ensinamento fantástico para nós. Ele diz assim, ó: se te enfraqueceres no dia da tua adversidade, a tua força é pequena. Sabe, a gente foge como se a gente fugisse do médico às vezes. Sabe, é como se a gente fugisse do médico com medo de descobrir alguma doença, sabe? Porque a gente pensa que fugir daquilo vai nos dar uma plenitude naquilo que a gente está vivendo, enfim. Mas na verdade não é bem assim. Quando a gente lê aqui o Provérbios 24, a gente entende. Salomão disse que se te enfraqueceres no dia da tua adversidade, a tua força é pequena. Ou seja, quando você fica de frente para um deserto e vira de costas, automaticamente uma mochila pesada é colocada nas suas costas, sabe? Cheia de coisas que nunca foram vividas, cheia de conversas que nunca foram travadas, situações que seriam fundamentais para a tua caminhada cristã e não foram vividas. Sabe, a gente carrega essa mochila e às vezes essa angústia daquilo que a gente foge, dos desertos que a gente pensa em esquivar, às vezes deixar Deus no meio do caminho e falar: Deus, eu não aguento mais, eu chutar o balde. A gente pensa que essa mochila às vezes acaba sendo mais leve do que o próprio sofrimento em si, mas não é. Às vezes essa mochila acaba sendo muito mais pesada que o próprio sofrimento, sabe? Ela não é fácil de carregar. Os fugitivos que fogem com a mochila vão estar com uma carga pesada, com situações que seriam fundamentais para eles. Mas a realidade é que aqueles que não fogem, enfrentam os desertos, estão aptos para viver coisas extraordinárias com Deus. Amém? Eu, na verdade, eu sou filho de um pastor, sou neto de um pastor, sou sobrinho de 2 pastores. Meu avô teve 6 irmãos e adivinha, os 6 são pastores, só que não adventistas. Daí você entende o confronto. Sabe, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, eu me confrontei, eu me vi na frente de um deserto, talvez um deserto que muitos passam aí, e que foi de olhar para trás, ver minha família e tudo mais, aquela galera, pensar: poxa, eu agora vou mudar de igreja e tal, o pessoal foi contra tudo e todos, né? E não é fácil isso, irmão, sabe? Mas entre Deus e minha família, eu sempre vou preferir Deus. Deus é a prioridade, em primeiro lugar. Eu enfrentei essa dificuldade e não foi tão difícil quanto eu pensei. Deus esteve comigo, está comigo, porque eu enfrento isso, ainda sou o único adventista em casa. Mas a realidade, irmão, é que eu não estaria aqui hoje falando para você
se eu tivesse tomado uma decisão contrária a essa. Sabe, eu orei muito para que você estivesse aqui, você que está assistindo em casa, está na transmissão aí, não sabe porque está assistindo, mas entrou lá no Facebook e está assistindo aí a transmissão. Eu orei muito para que você estivesse aqui. Eu entendo que esse deserto que você tem passado, essa dificuldade que você está cruzando, ela é um pré-requisito para o que te aguarda no final. Em todos os momentos, nas dificuldades que foram passadas na Bíblia, houve um preparo por causa de uma missão que se aproximaria no final. Veja, Abraão foi o pai da fé. Deus entregou uma missão a ele. Moisés foi o libertador do povo de Israel. O povo de Israel, que também enfrentou o deserto, entrou na terra de Canaã. Houve sempre uma missão, um propósito pela dificuldade passada. Jesus, então, nem se fala. Sabe, irmão, essa dificuldade que tu tem passado, esse deserto que tu tem enfrentado, Deus conhece o início, o meio e o fim dele. Sabe, Deus observa o final e Ele olha para você aí no meio da dificuldade e Ele segura a tua mão, você até pensa em desistir, mas o final, Deus sabe o final. E Deus tem algo incrível para você no final, eu tenho certeza disso. Sabe, os desertos, eles nos capacitam e nos levam aos desígnios de Deus, sempre, sempre. Tem um provérbio japonês que diz assim, as dificuldades, elas são como montanhas. Elas só se aplanam quando nós avançamos sobre elas. Ou seja, meu irmão, o deserto que tu tem enfrentado, a dificuldade, a montanha que tu tem para subir, ela só vai se aplanar no momento que você bater no peito e falar, eu vou enfrentar. Sabe? A realidade é que muitas vezes, irmão, o que desgasta é que a gente passa montanha atrás de montanha, deserto atrás de deserto, e foi assim com Elias. Elias tinha enfrentado Baal, enfrentou os profetas de Baal, desmoralizou o rei Acabe, e quando veio mais uma bomba, ele não suportou. Fugiu para o deserto, e ali no verso 4 de 1 Reis, você pode ver o que Elias diz, Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias pede a morte. A gente vê nesse momento que as dificuldades muitas vezes, elas são tantas que desgasta a gente, não desgasta? Mas meu irmão, essa vida infelizmente é assim. É uma montanha russa que outrora estamos lá em cima, de repente estamos lá embaixo, descemos rápido demais, e quando subimos devagar, não subimos? Infelizmente é assim, meu irmão, aqui nessa terra vai ser assim, montanhas atrás de montanhas para enfrentar, e às vezes não é fácil. Mas a esperança que me mantém de pé todos os dias é que Cristo breve vem. Que essas dificuldades, essas montanhas que a gente tem para cruzar, logo mais não existirão mais. Esses desertos que a gente tem para cruzar, essas dificuldades, esses momentos tão difíceis para nós, esses elementos que nos causam dor, angústia, sofrimento, logo mais, meu irmão, logo mais nós não precisaremos mais passar. Porque Cristo vai nos levar para um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, pranto, deserto, angústia, montanha a ser subida, não haverá mais, meu irmão. Tem um verso lá que Davi deixou no Salmos 27 de ânimo para nós. No verso 14, Davi diz assim: espera no Senhor, se de boa coragem, Ele fortalecerá o teu coração. Então espera no Senhor. Espera, coragem e espera. Mesmo que a gente não entenda, meu irmão, o deserto que a gente passa, o motivo, o porquê, no meio do caminho é difícil compreender. Mas que você possa ter a certeza de que Deus está segurando a sua mão, mesmo que você não entenda o motivo. Mesmo que você não entenda o que você está passando aí, de repente, mas tenha a segurança de que Deus está contigo. Mesmo que você não entenda, os desígnios de Deus são muito mais além do que os nossos. A visão dele vai muito além do que a nossa.
eu orei para que esse momento chegasse, meu irmão. E talvez você tenha fugido de alguns desertos e carregado uma mochila de angústia, cheia de situações que talvez você deveria ter vivido e outras que você pensa que viveu, que seria bom viver, mas não viveu. Sabe, conversas que nunca foram travadas, ou experiências que deveriam ser vividas. Mesmo que você não entenda hoje, Cristo diz: todo que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. E hoje é isso que Ele diz para você nessa manhã. Se você tem carregado essa mochila pesada que tem te enfraquecido nos desertos que você tem para passar, se você se sentir no coração enquanto eu canto esse louvor ali, você se coloque de pé, e no nome de Cristo Jesus, essas mochilas, essas malas vão ser colocadas aos pés dele. Amém? Se você está à frente de um deserto também, está com medo, talvez você esteja pensando como Elias em fugir para o deserto e pedir para que Deus mate. Se você está angustiado, com medo desse deserto, se coloque de pé também. Hoje Deus segura a tua mão com força e te leva até o final, porque você tem planos a viver junto com Ele. E se você está no meio do deserto também, se você está no meio do deserto, tem pensado em desistir, tem pensado em abandonar, chutar o balde, sei lá, tem pensado em voltar para trás, já andou tanto, se coloca de pé também, enquanto eu canto esse louvor, porque mesmo que a gente não entenda, e eu já vou pegando aqui o pedestal, mesmo que a gente não entenda, Deus, Ele tem um impossível para nós. Já ia me esquecer da história. O final da história, meu irmão, é o seguinte. Eu cheguei nela, finalmente, né? Depois de 4 meses. E ela me deu um toco. Pois é, meu irmão. Mas a realidade é que eu, com muita insistência, persistência, continuei e não desisti. Enfrentei aquela dificuldade, aquele deserto, e foi outra hora, com uma outra oportunidade eu posso contar, foi realmente um deserto, o pastor sabe, né, como sabe, mas finalmente, estou aqui, firme e forte, com ela, e foi uma bênção. A realidade é que esses desertos que a gente passa, nos levam sempre a desígnios muito maiores, e mesmo que a gente não entenda, meu irmão, Deus vai à frente, porque Ele tem uma visão que é muito mais além do que a nossa, tá bom? Então, se você sentir no seu coração, se você tem mochilas a serem jogadas aos pés de Cristo hoje, você precisa segurar a mão dEle com força. Se a tua força tem sido pequena e você precisa da mão dEle, se coloca de pé. Senhor, se tem mochilas a serem jogadas aos teus pés hoje, de batalhas que foram travadas ou não foram travadas, e precisam ser colocadas aos teus pés nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa retirar das nossas costas e possa nos dar força para enfrentar as dificuldades que se colocam às nossas frentes. Por mais que a gente duvide muitas vezes, Senhor, do teu poder, da tua capacidade de fazer o impossível em nossas vidas, que a gente possa entregar, Senhor, a nossa confiança a Ti e confiar que Tu, Deus, pode fazer um impossível. A gente, se tem corações aqui que tem sentido peso muitas vezes da dificuldade que tem chegado, do deserto que tem se colocado à frente, Senhor, que o Senhor possa segurar a mão dessas pessoas e ir com elas até o final, porque só Tu conhece, Pai, o início, o meio e o fim das dificuldades que a gente passa, Senhor. Que a gente possa confiar também, Senhor, que os planos lá no final do deserto são muito maiores do que a gente possa imaginar. Que essa dificuldade que a gente tem passado tem sido um preparo, Senhor, que Tu tem colocado para que a gente possa alcançar os Teus sonhos, que são muito além daqueles que a gente pode sonhar. Senhor, que essa palavra, essa semente possa ser plantada nos corações essa manhã, que esses corações nunca se esqueçam, Senhor,
de que quando a dificuldade chegar, Tu é o Deus do impossível, que vai ser difícil, mas vai dar um resultado no final, além do que a gente possa sonhar e imaginar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuide da nossa semana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, enquanto muitas pessoas não podem Te adorar, Senhor. É um privilégio, Senhor. Volte com nós para a nossa casa, que esses sofrimentos, Pai, essas dificuldades possam ser enfrentados com coragem, assim como Davi disse: espera, coragem e espera. Vamos vencer, Senhor. Que o Senhor segure a nossa mão em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero agradecer vocês que relevaram aí a dificuldade, o meu nervosismo, que talvez tenha ficado evidente em alguns momentos aqui. Como eu disse, não é a primeira vez que eu prego, mas é a segunda. Então, dá um nervosismo assim. Mas não se esqueça, meu irmão. É muito melhor passar o deserto ao lado de Deus, com dificuldade, com sofrimento, muitas vezes. Mas chegar ao final e entender o plano que Ele tem para nós, a missão que Ele confiou nas nossas mãos, do que virar as costas no meio do deserto, colocar a mochila pesada de coisas que não deveriam ser vividas nas nossas costas, ou deveriam ser vividas, e viver, enfrentar o deserto. Calma aí que eu... É muito melhor enfrentar o deserto com Deus, as dificuldades ao lado dele, do que fugir do deserto e viver coisas que talvez você não deveria viver, e sofrimentos que talvez Deus não esteja contigo para passar junto. Amém? Então volte para casa cheio do Espírito Santo, que você possa ser um missionário lá no seu lugar onde você está. Amém?